você vai morrer. Isso não é uma ameaça, muito menos um exercício de pessimismo. É apenas o diagnóstico final, inevitável e estatisticamente irrefutável da condição humana. Se você tiver sorte, terá cerca de 4.000 semanas de vida. 4.000. Se você já passou dos 30, já queimou quase metade desse estoque de tempo e, sinto lhe dizer, a segunda metade costuma passar com uma aceleração biológica subjetiva muito mais cruel. O grande problema não é a brevidade da vida, mas a alucinação coletiva de que somos imortais. Vivemos como se tivéssemos um suprimento infinito de amanhãs, desperdiçando o recurso mais escasso do universo em atividades que têm a profundidade intelectual de um pires. Nós tratamos o tempo como se fosse lixo e depois reclamamos que a vida é curta. A verdade é que a vida é longa o suficiente se você souber como não jogá-la no esgoto da irrelevância. Bem-vindo ao Medicina Sem Anestesia. Hoje, vamos dissecar a patologia da procrastinação existencial e entender de uma vez por todas a neurobiologia por trás de como você gasta sua vida. Porque no final das contas, gestão de tempo nada mais é do que gestão de prioridades biológicas. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu cérebro não foi projetado para a era digital. Ele foi esculpido pela seleção natural para sobreviver na savana, onde a gratificação imediata era a diferença entre comer ou ser comido. O resultado: um sistema límbico hiperativo que busca dopamina barata em cada notificação de celular, enquanto o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro que realmente deveria estar no comando, fica assistindo a tudo, impotente, como um passageiro em um carro sem freios. Nós sofremos de uma miopia temporal crônica. O fenômeno que a ciência chama de desconto hiperbólico faz com que você prefira uma recompensa pequena agora, como 10 minutos de vídeos inúteis, a uma recompensa gigantesca no futuro, como a saúde, a maestria em uma habilidade ou um relacionamento profundo. É uma falha de design evolutivo. Você está lutando contra milhões de anos de biologia e o seu adversário sabe exatamente quais botões apertar para te manter ocupado sendo. Absolutamente ninguém. A maioria das pessoas confunde estar ocupado com ser produtivo. Estar ocupado é uma defesa psicológica contra a ansiedade de enfrentar o que realmente importa. É muito mais fácil responder e-mails irrelevantes ou organizar a gaveta de meias do que sentar e encarar o projeto que pode mudar sua carreira, ou ter a conversa difícil que pode salvar seu casamento. A ocupação é o sedativo que a mediocridade usa para não sentir a dor da própria insignificância. Para sair desse coma de baixa performance, precisamos de uma estrutura clínica. Imagine que você é, ao mesmo tempo, o arquiteto, o piloto e o engenheiro da sua própria existência. O problema é que a maioria de vocês passa o dia tentando ser os três ao mesmo tempo e acaba sendo apenas um desastre funcional. O arquiteto é a sua função executiva superior. É ele quem decide para onde o navio está indo. O problema é que o arquiteto raramente aparece para trabalhar. Ele é substituído pelo eu do momento, um ditador mimado que só quer saber de conforto e prazer imediato. Se você não reserva um tempo específico para planejar, e eu quero dizer planejar de verdade, com rigor cirúrgico, você está apenas reagindo ao mundo. E o mundo, acredite, não tem o menor interesse em fazer você ser bem-sucedido. O mundo quer a sua atenção para vender anúncios. Depois temos o piloto. O piloto não pensa na estratégia, ele executa. Quando você está na fase de execução, o seu único trabalho é manter o curso. Mas o que você faz? Você para o avião no meio do voo para checar o Instagram. Você interrompe o fluxo neuroquímico de foco, o famoso deep work, a cada 5 minutos. Você sabe quanto tempo o cérebro leva para retomar o estado de concentração profunda após uma interrupção? Cerca de 23 minutos. Se você checa o celular 3 vezes por hora, você nunca, em hipótese alguma, atingiu o seu potencial cognitivo máximo. Você está operando com metade do seu QI por pura falta de disciplina sináptica. E, finalmente, o engenheiro. O engenheiro é quem cuida da máquina. É o sono, a nutrição, o manejo do cortisol. Se o engenheiro negligencia a manutenção, o piloto cai e o arquiteto morre.
Não adianta ter a melhor estratégia do mundo se o seu sistema biológico está inflamado por má alimentação e privação de sono. Produtividade sem saúde não é eficiência. É um empréstimo com juros abusivos que o seu corpo vai cobrar em forma de burnout ou doença crônica daqui a 10 anos. E aqui vem a parte que vai doer: a regra do sim e do não. Nós temos uma dificuldade patológica em dizer não. Aceitamos convites para eventos que odiamos, concordamos com tarefas que não nos agregam nada e mantemos amizades tóxicas por pura inércia social. Entenda uma coisa: cada vez que você diz sim para algo irrelevante, você está dizendo um não violento para os seus objetivos de longo prazo. O tempo é um jogo de soma zero. Se você gasta 2 horas assistindo a uma série medíocre, essas 2 horas foram extraídas diretamente do tempo que você poderia estar com seus filhos ou construindo seu legado. O economista Vilfredo Pareto já nos avisava sobre o princípio 80-20. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. O resto é ruído, é lixo estatístico. O seu desafio é identificar quais são esses 20% e ter a coragem, sim, coragem, de ignorar o resto. A produtividade real não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer menos coisas, mas as coisas certas, com uma intensidade que beira a obsessão. Você provavelmente já ouviu falar da matriz de Eisenhower: urgente versus importante. É um clichê, eu sei, mas clichês costumam ser verdades que as pessoas ignoram sistematicamente. Nós vivemos no quadrante da urgência, apagando incêndios que nem deveriam ter sido acesos. O segredo de uma vida bem gasta está no quadrante do que é importante, mas não urgente. Exercício físico nunca é urgente, até que você tenha um infarto. Estudar nunca é urgente, até que você seja demitido por obsolescência. Cultivar relacionamentos nunca é urgente, até que você se veja sozinho em um quarto de hospital. O que nos leva ao conceito de minimização de arrependimento. Imagine-se com 80 anos olhando para trás. O que você vai lamentar? Você dificilmente vai lamentar não ter respondido aquele WhatsApp em 30 segundos. Você vai lamentar não ter tido a audácia de viver a vida que você queria, em vez da vida que os outros esperavam de você. A biologia da morte é implacável, mas a psicologia do arrependimento é pior. E antes que você comece com o discurso de "ah, mas eu não tenho tempo", deixe-me interromper sua autoajuda de vitimização. Todos temos as mesmas 24 horas. A diferença entre o indivíduo que alcança a excelência e o que definha na mediocridade é o que eles fazem com as horas marginais. É o que você faz quando ninguém está olhando. É a escolha entre o estudo e o scroll infinito. É a decisão consciente de não ser um escravo dos próprios impulsos básicos. O tempo não é dinheiro. Dinheiro você pode recuperar, investir, ganhar mais. O tempo é uma queima constante de ATP em direção à entropia final. É um recurso não renovável. Gastar tempo com bobagem é tecnicamente uma forma lenta de suicídio intelectual. Então aqui está a minha receita sem anestesia. Primeiro, pare de mentir para si mesmo. Admita que você é viciado em distração e que sua atenção é o produto mais valioso do mercado. Segundo, proteja seu córtex pré-frontal. Crie barreiras físicas entre você e as interrupções. Transforme seu ambiente em um santuário de foco, não em um cassino de notificações. Terceiro, entenda que o descanso não é um prêmio pelo trabalho. É uma necessidade fisiológica para a consolidação da memória e recuperação neural. Mas aprenda a diferença entre descanso real, sono, natureza, silêncio e entretenimento anestésico, que só serve para emburrecer você. A vida é curta demais para ser gasta sendo um figurante na história de outra pessoa. Pare de esperar por um momento ideal, por uma epifania ou por um sinal do universo. O sinal é o seu relógio biológico avançando, segundo a segundo, em direção ao inevitável. Saia desse vídeo. Desligue essa tela. Vá fazer o que você sabe que precisa ser feito, mas que você está evitando porque tem medo de descobrir do que é realmente capaz. A ciência nos dá as ferramentas, mas a execução... a execução é um problema inteiramente seu.
Não desperdice suas 4.000 semanas. O tempo está passando. E ele não perdoa ninguém.